Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um vídeo, o 8º vídeo do nosso canal Saber e Luz, com a proposta de conversarmos sobre o perispírito. Afinal de contas, o que é o perispírito? Perispírito, corpo astral, psicossoma, são coisas diferentes? É tudo mesmo? Vamos lá. Nós já percebemos, através dos outros vídeos, que somos espíritos, somos seres criados por Deus. E quando chegamos nesse reino hominal, é que vamos começar a ter as primeiras experiências com o chamado livre-arbítrio. Então vamos nos tornar, pela primeira vez, totalmente responsáveis pelos nossos atos. Isso é muito importante, porque até os reinos anteriores nós estávamos sob os cuidados de Deus e dos espíritos superiores que trabalham em seu nome para organizar os reinos vegetal, mineral e animal. E aí, quando chegamos no reino hominal, passamos ali pelo reino elemental também. Quem sabe um dia a gente não faz um vídeo ali só sobre eles, né? E chegamos no reino hominal, recebemos essa oportunidade, esse presente chamado livre-arbítrio. Agora seremos responsáveis pelas nossas escolhas. E aí, estando nesse reino, pela primeira vez nós vamos ter uma constituição de um envoltório que certamente nós já tínhamos nos reinos anteriores, mas não com a complexidade que ele vai ter agora no reino hominal. E aí ele passa a ser chamado de perispírito. O que é então o perispírito? A gente vai recorrer aqui às obras básicas para vermos primeiro como é que Kardec abordou essa questão com os espíritos superiores. No Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 1, chamado Perispírito. A pergunta de número 93. O espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem, ou como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. Resposta dos espíritos. Envolve-o uma substância vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Asaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Olha que interessante. Um corpo vaporoso para nós que estamos encarnados, ou seja, alguma coisa muito sutil do nosso ponto de vista encarnado, mas para os espíritos desencarnados ainda é um corpo bastante grosseiro. Quando os espíritos usam esse termo grosseiro, eles estão falando no sentido de muito denso, muito material. Então esse corpo, chamado perispírito, que na linguagem da doutrina nós chamamos de perispírito, ele ainda é um corpo muito denso, ele é matéria. Uma matéria menos densa do que os nossos corpos físicos, mas para os desencarnados ainda é denso. Aí tem um comentário de Kardec nessa pergunta. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Do mesmo modo, um envoltório, que por comparação se pode chamar perispírito, envolve o espírito propriamente dito. Então daqui nós temos a informação de onde Kardec tirou a palavra para constituir isso que a gente chama de perispírito. Nós vamos botar uma imagem aqui só para a gente ter uma ideia do que é esse perisperma que envolve ali a semente, o fruto. Então, a princípio, notem que a gente está começando a entender um pouquinho do que é esse perispírito. Tá, um corpo semimaterial, porque se nós entendemos que o nosso corpo é material, a gente pode fazer essa leitura dele ser semimaterial, mas ainda assim é matéria, como os espíritos falam, e ele envolve o espírito. Ok, para um primeiro momento interessante. Mas se esse corpo ele é constituído de matéria, o que a gente pode questionar mais a respeito disso? Kardec volta ali na questão 94. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? De onde que vem literalmente a matéria para esse envoltório, para esse corpo? Do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então nós temos essa matéria primordial, original, criada por Deus, chamado fluido cósmico universal. Dessa matéria, os espíritos superiores, que têm condições e conhecimento para isso, vão manipulando ela para desenvolver todas as outras substâncias. Cada orbe, cada planeta físico, ele é constituído de uma parcela desse fluido.
adaptada para esse orbe, para as condições físicas, químicas, biológicas que esse orbe tem. Então o nosso perispírito, ele vem dessa matéria, desse fluido que está em volta do globo onde o espírito está encarnado, no nosso caso, o planeta Terra. Então é desse material que nós tiramos a substância que compõe o nosso perispírito. Por isso que os nossos corpos são totalmente adaptados à vida aqui na Terra. E a NASA está aí quebrando a cabeça tentando entender como é que vai mandar os astronautas para Marte, aquela coisa toda. Por quê? Saindo da atmosfera, a gente já não tem mais condições naturais de existir. Seria necessário criar toda uma condição artificial. E aí vamos ver como é que a ciência vai trabalhar isso para o futuro, né? Mas a nossa questão aqui é quanto à Terra. Entendemos essa parte. Mas por que será que o espírito necessita mesmo de ter um perispírito antes de vestir o corpo físico? Nós sabemos que o espírito, como ele vem de Deus, ele é constituído de uma substância bastante diferente da matéria. Então, para que o espírito se conecte direto a um corpo físico, não é possível. As substâncias são muito diferentes, a natureza do espírito é bastante diferente da natureza da matéria. Então é necessário um corpo intermediário, um corpo que vai se conectar ao espírito e vai conseguir se conectar ao veículo físico, material, grosseiro do mundo encarnado. Então o perispírito está ali, nesse meio do caminho, fazendo essa conexão entre os dois. Tanto que até nós falamos que a questão do corpo físico está intimamente ligada às questões do perispírito. Isso vai desde muitas questões, inclusive a aparência física. Nós temos essa aparência física porque o nosso perispírito tem ela também. Lógico que existe uma mistura, um encontro da questão genética dos pais biológicos, de quem nós vamos receber o material para constituir esse corpo, mas existe sim ali essa ligação. Então, a gente pode até dizer que o perispírito, ele é como uma forma que vai dar origem à forma do corpo físico. Então, olha que interessante, né? Para a gente ter uma noção de como é o nosso perispírito, basta nós olharmos para o nosso próprio corpo físico. Questão de altura, aparência, etnia também, né? Várias questões ali, e lógico, lembrando também das questões hereditárias biológicas que nós vamos receber dos nossos pais. Na questão 257 do Livro dos Espíritos, nós temos um ensaio teórico da sensação dos espíritos. Kardec está abordando várias questões ali. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: o perispírito é o laço que a matéria do corpo une o espírito. Então, fazendo essa conexão. É tirado do meio ambiente do fluido universal, o fluido universal do orbe, onde o espírito está encarnado. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até, de certo ponto, da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, não o da vida intelectual que reside no espírito. Então, tudo que há de orgânico em nós vem dessa matéria que envolve o nosso globo e nos permite constituir o perispírito, que vai dar origem depois ao corpo físico, para que a gente possa encarnar e passar pelas experiências aqui que o mundo vai nos oferecer para o nosso crescimento. Mas aí a gente entra numa parte que a gente pode ficar pensando, tá, o perispírito envolve o espírito, mas envolve em que sentido? Como se fosse apenas um tecido que envolve o corpo? Será que é algo assim? Com as obras que foram vindo ao longo dos anos e foram se unindo aos estudos da doutrina, o que a gente percebe? Que nas obras básicas, Kardec fez ali um trabalho muito importante, muito grande, de estar apresentando esses temas para todos nós. Temas como reencarnação ou o próprio perispírito eram assuntos que já eram debatidos no Oriente e nas filosofias que nós chamamos de ocultismo. Os ocultistas, todas as pessoas que já pesquisavam essas questões sobre o outro lado da vida, sobre magia, coisas assim, eles já tinham conhecimento sobre esses dados, né? Como, por exemplo, o perispírito. Quando Kardec estava organizando, codificando a doutrina para trazer
esse pensamento aqui para o Ocidente, com a orientação dos espíritos superiores, ele foi arrumando o vocabulário de uma maneira que pudesse fazer sentido para a gente, porque nós éramos espíritos que estávamos começando, ou ainda estamos começando nesses estudos. Muitos de nós estamos nas nossas primeiras encarnações como espíritas. Então, esse assunto tinha que ser trazido de uma maneira correta, mas não podia ser trazido de uma maneira extremamente profunda. As coisas têm que começar aos poucos. Com isso, eu não estou dizendo que o espiritismo é raso, não é isso. O que a gente está falando especificamente nessa questão do perispírito é que as obras que vieram depois foram trazendo alguns detalhezinhos a mais, porque numa época em que as pessoas já estavam mais acostumadas com a ideia da doutrina, então esse conhecimento foi se ampliando. Por exemplo, quando nós vamos ali para o livro Nosso Lar do Espírito, André Luiz, o que ele nos conta sobre a chegada dele no outro lado da vida? Isso está no capítulo 1 do livro Nosso Lar. Ele falando sobre as percepções a respeito dele próprio, que ele estava convicto de não pertencer mais ao mundo dos encarnados. Então, ele teve um desencarne de uma tal forma que, ao chegar lá, ele entendia que a vida física havia acabado. E, no entanto, os meus pulmões respiravam a longos haustos. Ele respirava, arfando, e ele sentia que os pulmões enchiam de ar. Então, nós já percebemos aqui que o perispírito não pode ser simplesmente um tecido de fluidos, um tecido semimaterial que envolve o espírito. Ele é mais complexo do que isso. Nele estão as matrizes dos órgãos físicos. Por isso que nós falamos, que o corpo físico é uma cópia grosseira, uma cópia mais densa do perispírito. E realmente é. Outra coisa que ele fala, que ele comenta sobre os cabelos, que ele percebia os cabelos dele, ele sentia o coração batendo no peito muito forte, até porque ele estava passando por uma situação, logo quando ele chega, muito complicada. Então ele estava com medo, estava assustado. Ele respirava bastante forte, sentia o ar entrando nos pulmões, sentia o coração batendo no seu peito. Os órgãos físicos estão presentes ali. Outra informação do livro Violetas na Janela, pelo Espírito Patrícia, no capítulo 3, chamado Primeiros Conhecimentos. Patrícia havia retornado à pátria espiritual e já estava começando a poder se arrumar no sentido de levantar do leito da cama que ela estava, e tudo, ela já estava adaptada ao plano espiritual. E aí ela comenta que ela levantou, tomou banho, lavou seus cabelos, lavou seu corpo. E aí uma coisa muito curiosa que ela vai comentar sobre a hora que ela foi pentear os cabelos após o banho, e ela comenta que quando estava encarnada, ela tinha dificuldade de arrumar o cabelo do jeito que ela gosta. Pela descrição que ela fala, parece que ela tinha um cabelo muito cheio, com muitos cachos, e para ficar do jeito que ela gostava, levava um certo tempo, talvez tivesse que usar algum tipo de produto que não tinha ali. Mas conforme ela foi penteando, os cabelos ficaram exatamente do jeito que ela estava pensando que ela gostava. E aí o instrutor que estava lá com ela, que chegou mais tarde, ele entra e ela fala com ele: nossa, os meus cabelos ficaram exatamente como eu queria. Ele falou: sim, porque aqui o seu corpo vai obedecer à sua mente. Que corpo é esse? O perispírito. Então ainda tem essa questão, essa característica que o perispírito tem. Ele é um pouco mais plástico, ou até bem mais plástico do que o nosso corpo físico. Então, dependendo do momento que o espírito se encontra, do seu grau de adiantamento, ele consegue controlar um pouco melhor essa questão do perispírito, como, por exemplo, arrumar os cabelos do jeito que ela queria. E aí ela também comenta que assim que ela chegou lá, ela precisava dormir, ela sentia sono, e quando acordava, ela sentia fome, ela sentia sede e ela ia se alimentar, consumindo frutas, pães, caldos, sopas de legumes, água. Então olha aí também todo o trato digestivo presente no nosso perispírito. Eu sei que a princípio essas informações podem parecer um pouco estranhas, mas como nós falamos mais no começo do vídeo, se esse corpo físico que nós vestimos é uma cópia mais densa do perispírito, os órgãos têm que estar presentes no perispírito também. Só porque estamos falando de um outro plano da vida, não significa que ele vai ser
super diferente desse nosso. Não tem nem como ser, porque a natureza não dá saltos. Se o nosso plano físico ele se apresenta dessa forma, é porque o plano espiritual que nós encontramos imediatamente após o nosso desencarne, esse plano espiritual mais próximo de nós, também tem essas questões. Não porque eles sejam parecidos conosco, mas porque nós somos uma cópia ainda mal feita deles. Então isso inclui tudo, inclusive questões do nosso corpo físico. Uma diferença é que o perispírito, pelo que os espíritos nos contam, ele é um pouco mais leve e exige menos cuidados, porque ele é feito de uma matéria mais sutil. Então, coisas como relatos, né, que chegam dos espíritos falando que conseguem raciocinar de uma maneira mais clara, a voz flui melhor, eles se sentem realmente mais leves. Isso faz todo sentido. Fazendo uma comparação, só para a gente tentar entender, imagina que você está em um ambiente de inverno muito rigoroso e você tem que usar roupas pesadas para se proteger do frio. E aí você sai desse local, viaja para um outro onde é verão e você pode usar roupas mais leves. No momento em que você tira aqueles casacos pesados e veste uma roupa mais leve, a gente não fica realmente com a sensação de estar mais leve. Parece até que a pele fica mais sensível, porque você se cobriu por muito tempo e agora ela já está podendo ficar mais exposta. A gente pode imaginar que é alguma coisa semelhante a isso, essa sensação de leveza que eles falam. Outra coisa importante sobre o nosso perispírito é que ele vai passar para o corpo físico as necessidades de aprendizado que nós vamos precisar. Então, desde questões de constituição do corpo físico mesmo, de aparência, altura, peso, até tendências a questões como doenças. Se for necessário que nessa encarnação a pessoa experimente determinada doença, esse registro vai descer do perispírito para o corpo físico para ser acionado na época certa. Mas, como nós sabemos, não é só a questão da lei de causa e efeito sendo aplicada. Ela também tem junto dela a questão da misericórdia divina. Tudo é flexível e tudo pode sofrer algum tipo de modificação dependendo das necessidades do espírito. Então, se o espírito ele está trabalhando, estudando, promovendo o seu crescimento de uma maneira muito positiva, pode ser que essas doenças sejam retiradas ou até que elas aconteçam, mas de uma maneira um pouco mais suave, ou aconteçam um pouco mais para frente. Há essa possibilidade, essa flexibilidade de acordo com os nossos próprios esforços. E dependendo do que você vem fazer aqui na Terra, pode ser que você consiga uma questão diferente disso. Então, por exemplo, se você vai ter um trabalho no sentido de praticar a caridade junto com outras pessoas, o plano espiritual pode até te ajudar a que você não tenha determinadas doenças para que o seu corpo possa ficar saudável por mais tempo e você fazer o trabalho ao qual você se comprometeu. É possível. Cada caso é um caso, mas o importante é que a gente sempre se esforce no sentido de nos melhorarmos, ajudarmos o nosso próximo, se possível fazendo a caridade, porque são todos esses trabalhos, essas atividades que vão nos ajudar no nosso crescimento. Nesta encarnação, tudo que nós organizamos, fazemos, trabalhamos, nós já estamos construindo, organizando como vai ser o nosso corpo físico para a encarnação futura. Por isso a importância de nós realmente tentarmos ter uma vida equilibrada, tranquila e, se possível, fazendo o bem ao próximo, para que a gente possa, de fato, ter encarnações cada vez mais tranquilas, menos sofridas à frente. Meus irmãos, tem muitas coisas interessantes sobre o perispírito, nós não podemos nos estender mais, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Se vocês quiserem outros desdobramentos, tem uma questão super interessante sobre os 7 corpos, já deixo uma dica aí. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, por favor, deixem aqui nos comentários, peçam esse próximo tema, que aí a gente pode ver se grava esse novo vídeo. Muito obrigado a todos, meus irmãos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.